E no episódio de hoje, do VDcast, eu nem tenho roupa para esse episódio, você vai conhecer o retratista número 1 do Brasil e referência em imagem. Com vocês, João Mena. E aí, João, feliz de ter você aqui, meu amigo. Feliz também, meu caro. Tava animado para esse encontro. Chegou, aconteceu. Amigo, Boa. se apresenta pra galera do VDcast. Quem é João Mena? Meu nome é João Mena, sou retratista, especialista em imagem, já trabalho com imagem há uma década. Trabalho com posicionamento há 5 anos. E tô na internet há 3 anos e meio. 3 anos e meio que parece ano Novo. de cachorro, né? Porque, cara, você tá voando. Você tá com quantos seguidores no Instagram? 1,2 milhões. 1,2... Cara, é gente pra caramba. É, muita gente. Mais de 1 milhão num curto espaço de tempo, amigo. É. Eu quero falar do seu crescimento, eu quero falar de você surgir no digital, né? Por que veio pro digital? E eu quero tocar nesse ponto. Como assim? Retratista número 1 no Brasil. O que precisa para chegar nesse lugar? Olha, eu tô há 10 anos já trabalhando com fotografia. E quando eu decidi fazer retratos, é porque eu gosto muito de olhar para a pessoa e tentar compreender como que é a história dela. Qual que é o legado que ela vai deixar. Eu costumo dizer que o retrato, ele é o passado de cada um. O retrato é o passado de cada um porque são as marcas das pessoas. Como que você consegue capturar aquilo? Eu já retratei empresários, artistas, já retratei grandes empresários, inclusive empresários que eu não posso nem citar o nome, porque em contrato, infelizmente, muitos... Infelizmente ou felizmente, mas muitos são bem cuidadosos. Discretos. Discretos em relação a isso. Então, assim, alguns empresários, eles são multibilionários. Retratei um de 90 anos, e aí peguei as marcas da expressão dele, e isso sim é deixar um legado. Eu acredito que o fotógrafo ele tem que amar as pessoas, ele tem que se conectar. Esse é o grande diferencial. Então, assim, número 1, eu acredito que eu comecei a formar muitos retratistas aqui no Brasil, porque esse nome, ele estava perdido. Então, foi um resgate. Existem muitos fotógrafos. Agora, o que um retratista faz? E eu comecei a trazer isso de volta. A fotografia é o registro do momento. O retrato é a captura da essência. Como que você consegue identificar a personalidade daquela pessoa, potencializar, sem perder a história dela? Então, é muito sobre isso. Amigo, eu vou reforçar o número 1, porque Obrigado. essa cadeira estava vazia e você ocupou de forma única. Você falou de empresários e clientes que você pôde retratar e que você não pode falar. Mas tem tantos outros que você pode falar e inclusive viraram notícia. Você pode compartilhar para quem está te vendo pela primeira vez? Posso, com certeza. Por exemplo, o Bolsonaro. Então eu retratei, fiz um retrato dele, que foi um retrato histórico, que com certeza vai sair nos livros de história. Da facada. Da facada, da cicatriz. E esse retrato, eu registrei ele na minha mente em 2018. Então em 2018 eu morava no interior Mas da sem Bahia. a facada, né? Com a facada. A facada foi no final de 2018. Ah, naquela hora você falou, vai acontecer? Naquele momento eu pensei, eu preciso retratar o Bolsonaro. Eu preciso retratar a cicatriz, eu preciso retratar essa marca. É uma marca que ela vai se tornar histórica, ela vai ficar no mundo, a verdade ela precisa ser mostrada. E eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, mas eu morava no interior da Bahia, tinha só uma bicicleta, uma câmera emprestada, as pessoas não me conheciam, cobrava barato. Eu até cobrava bem para onde Pra eu realidade, estava né? e para a realidade eu cobrava bem, mas cobrava barato comparado com o que eu cobro hoje. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu me lembro que uma vez eu tava caminhando com um amigo meu e, como eu te falei, ninguém me conhecia. E ele perguntou, o que você quer pro futuro? Aí eu pensei assim, eu quero retratar as grandes personalidades. Eu quero retratar... Aí eu comecei a citar nomes. E um dos nomes era o Bolsonaro e tinha mais uns 5 nomes e todos eu já retratei. Uau, aconteceu. Aconteceu. E foi eu acredito... Não sei, tu acredita em visualização, essas coisas? Eu acredito muito nisso. Muita força. Eu acredito... Eu não sei se é exatamente aquela lei da atração. Não sei que todo mundo explicar o mecanismo, mas é inquestionável. É inquestionável, porque eu acho que é foco. Eu acho que você coloca na cabeça e você vai atrás e não tem quem discuta contigo. É a realidade. Ela já é a realidade. E principalmente se você não parar até ela se tornar a realidade. Né? Exatamente. Então, eu não parei lá. Né? Continuei, tanto que eu me lembro que em 2019 o Bolsonaro esteve em Barreiras, na Bahia. Eu sou gaúcho, mas morava lá. E aí eu lembro que ele esteve lá, eu comentei com uma pessoa, falei, o Bolsonaro tá vindo. Uma vez eu trabalhei na prefeitura de lá, então eu conheci algumas pessoas, ela falou, sim, tá vindo. Vou conseguir para você se conectar com ele. Ele chega às 8 da manhã no aeroporto no dia tal. Aí eu, perfeito. Era um aeroporto pequenininho de cidade do interior, eu não tinha muito dinheiro,
E aí eu peguei e paguei um táxi, e eu só tinha o dinheiro de ida do táxi da volta pro aeroporto, pensando, cara, eu vou chegar lá, vou conseguir conversar com ele e vou fazer esse retrato. Você queria marcar o retrato ou você queria ali já na Eu hora queria fazer? fazer o retrato. No aeroporto mesmo, Nada, vambora. levei luz, levei tudo. Que massa, cara. E aí quando eu cheguei lá, tinha umas 2.000 pessoas, não sabia. 40 segurança. 40 de segurança, todo mundo, e eu não consegui nem chegar nem perto, né? E aí voltei, e se eu encontrar, eu acredito que eu tenho registro disso. Meu Deus. Em vídeo, talvez, eu chegando lá, aquelas pessoas... Mas você tinha um plano e você seguiu o plano. Não deu certo. Não deu certo. E depois de anos, né, então em 2023, ano passado, aconteceu o retrato. E aconteceu de uma forma que eu não esperava, mas eu acredito que essa questão de você tem isso em mente, você tem esse foco, você acredita que já é realidade, assim como eu falo que eu vou retratar o Trump, e pra mim já é certo isso, não tenho dúvidas disso. E com o Bolsonaro foi a mesma coisa, né? Sabe como que aconteceu? Quero saber. Foi assim, ó, eu fiz uma sequência de jornada do herói, explicando a jornada do herói pra minha audiência. E essa sequência eu utilizei a jornada do Bolsonaro. Como exemplo. Podia ser qualquer outra pessoa que você escolheu ele. Escolhi ele. Coloquei ali a jornada do Bolsonaro, nem tava pensando em nada relacionado a isso vai chegar pra alguém, não pensei nisso. 2 dias depois, a sequência, eu fui ver os stories, ela teve 40 mil compartilhamentos nos stories. E quantas visualizações? Umas 200 mil. Então teve umas 200 mil visualizações, 40 mil compartilhamentos. Isso foi lá em 2023. E aí a Heloísa Bolsonaro me mandou uma mensagem, a esposa do Eduardo, falando, nossa, ficou incrível isso que você fez, eu vou mostrar aqui no café da manhã pro meu marido e pro Bolsonaro, pro Jair. Aí meu Deus, uma coisa que eu aprendi nesses anos é que tu não pode se desesperar e nem mostrar que tu tá, né, muito aflito com aquilo ali. Eu só falei, nossa, fiz aquela pose de, que legal, bacana. O que vocês precisarem, contem comigo. E deixei. Aí desligou o celular e... Yes! Exatamente. Que maneiro, Como cara. já fiz várias vezes isso. E aí, beleza, né? Aí passou uns 7 meses pra ela entrar em contato de novo comigo. Uau. E eu deixei. Não fiquei insistindo, não falei nada, simplesmente deixei. Nunca fez follow-up? Nunca perguntou? Nunca perguntei. Não sei se isso é errado, mas não perguntei. Talvez hoje eu veja com uma mente diferente até. Agora que eu tô Hoje mandaria mensagem? Talvez eu mandaria. Mas eu não insistiria. Eu não sei. Tem que ter um equilíbrio. Essa é a verdade. Né? Tem que ter mostrar interesse, mas não parecer... E também não ser chato. E você não pode querer mais do que o outro, né? Exato. Tu não pode querer mais do que o outro e também não pode ser uma coisa que na balança você ganha mais, a pessoa... Tem que ser ganha-ganha. Tem que ser um ganha-ganha, exatamente. E aí ela entrou em contato e ela falou, o Eduardo Bolsonaro quer conversar com você, pra vocês fazerem um projeto juntos. Aí eu, na hora, perfeito, passei meu número, ele entrou em contato, a gente começou a conversar. E aí fizemos um call. E no call, ele me fez uma proposta, que foi uma proposta que não foi tão interessante pra mim. Então ele começou dizendo assim, João, quero fazer um projeto com você, que você vai fazer meu posicionamento, minha imagem, mas eu quero um estilo permuta. Aí eu, beleza, sou todo ouvidos, fala o que você imaginou. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você faz os meus retratos, você faz a minha imagem, cuida da estratégia, eu te marco no Instagram, faço uma live contigo. Daí eu, minha reação na hora, não consegui nem segurar. Eu falei, olha, eu acho que isso não vai funcionar muito. E aí eu fiz uma proposta pra ele. Eu disse, eu faço os teus retratos, eu faço a tua imagem, toda a estratégia, mas eu quero 2 coisas em troca. Aí ele, tá bom. A primeira é que tu vai me ajudar a retratar o Trump. Essa foi a primeira. E aí ele deu risada, falou que, isso aí não sei se é possível, não sei o que lá. Só que eu ancorei no Trump, né? Porque a segunda ia ser o Bolsonaro. Falei, que aí é mais fácil, né? Exato. E a segunda é o Bolsonaro. Ele falou, não sei se ele vai, não sei se ele quer. E eu, beleza, né? Mas falei, vamos fazer esse trabalho e aí vamos sentir. Acho que ele vai querer fazer esses retratos. Porque ele falou que o Bolsonaro, o Jair, era meio incerto. Meio assim, às vezes queria uma coisa quando eu não queria mais. Sabe? Esse tipo de pessoa. Aí, beleza. Quando eu fui retratar o Eduardo, lá em Brasília, aí eu fui no alfaiate com ele, comecei a mostrar questões da imagem dele, o que a gente poderia fazer, o que poderia melhorar. Fiz os retratos dele. E aí ele falou, vamos ali no PL rapidinho pra tu conhecer o Jair. Então fui lá no escritório do Jair Bolsonaro,
Só que eu já comecei no caminho a montar a estratégia do que eu ia falar pra ele, como que eu ia falar. Porque uma frase pode resolver ou matar a chance, né? Exatamente. E eu não sabia que eu ia ter tanto tempo com ele. Sim. Eu pensei que eu ia ter uns 5 minutos ou menos. Mas eu fiquei uns 40 minutos conversando com ele. Então, pá, foi um tempo pra caramba. Mas por quê? Porque eu pensei em como gerar uma conexão logo de cara. Eu vim de família de militares. O meu nome é João Manuel Mena Barreto Neto. Então essa família é uma família que tem história no mundo militar. O meu tetravô, ele lutou na Guerra do Paraguai. Enfim, já recebi medalha por causa do nome dele. Eu levo o nome dele. E aí, quando eu me apresentei pra ele, eu já me apresentei assim. Eu não falei João Mena. Eu falei, opa, tudo bem? Meu nome é João Manuel Mena Barreto Neto. E aí ele, Mena Barreto? Aí ele começou a contar a história de um general que foi, não sei o que lá, que era Mena Barreto. E a gente já começou a conversar sobre o mundo militar. E aí foi aí. Uhum. E aí a gente começou a conversar. E depois de um certo tempo, eu vi que eu precisava entrar na linha, porque não dava pra ficar só falando mundo militar e ir embora, né? E aí eu falei pra ele assim, mas Jair, eu tô aqui por um motivo, que eu quero deixar a tua história, a tua marca no mundo. E eu mostrei pra ele, já tava preparado, mostrei o retrato do Churchill. Não sei se tu já viu aquele retrato do Churchill, que é um... Você, na sua sequência, colocou os dois ao lado, não colocou? Eu acredito que eu coloquei. Eu lembro de algo assim. O Churchill, ele foi... Esse retrato do Churchill foi o Yusuf Karsh que fez, é um retratista que foi histórico no mundo. Ele registrou a história de muitos líderes, Martin Luther King, Einstein, e aí tem esse retrato do Churchill. E eu falei pra ele, esse foi o retrato mais impresso do mundo. O Churchill tem história, mas esse retrato marcou a imagem dele na mente das pessoas. Quando pensa, é aquilo que vai lembrar. Exatamente. Eu falei, quando pensarem em você, eu quero que as pessoas lembrem desse retrato. Só que esse retrato que a gente vai fazer tem que mostrar a tua cicatriz de guerra. E aí eu falei pra ele isso aí. O Eduardo olhou pra mim, que ele não tava acreditando já. Porque é uma proposta ousada. É ousada e o Jair, ele não gostava de mostrar a cicatriz. Uhum. Eu tô falando de Jair pra não confundir com o Eduardo Eu entendi. Bolsonaro, né? Mas ele não gostava de mostrar a cicatriz. E aí, na hora, ele levantou a camiseta, mostrou a cicatriz e começou a falar sobre ela. O olho sempre enche de lágrima quando ele começa a falar. E aí ele topou. Então foi isso. Foi realmente entrar primeiro nessa questão de conexão do mundo militar, depois mostrar qual que é o objetivo do trabalho e realmente ainda levantar, mas não é uma cicatriz. Porque eu acho que o medo era mostrar vulnerabilidade. Mas quando você fala que é a marca de guerra, que aí você... Ali você ganhou, né? Eu acho que E fez ele ganhar, porque quando a venda acontece da forma certa, ganha quem vende e ganha quem compra, né? Feliz é quem compra, né? Eu acredito que os dois têm que ficar felizes. E eu gostei do que você falou, porque você fez um future pacing, né? Você não perguntou se você ia fotografar. Você falou, e nesse retrato que eu vou fazer, você já afirmou, né? Você assumiu como... Eu acho que na minha cabeça já tava tão... Já era certo, né? Porque isso nem foi pensado, mas já tava certo, assim, eu ia retratar Mas é uma ele. linguagem que é poderosa e faz muita diferença, né? Então, assim, e aí nos retratos, eu fiquei uns 10 minutos com ele, fiz aquele retrato, que é um retrato histórico, então, eu acho que isso já me colocou como tu falou, o número 1 do Brasil, mas se não, um dos maiores do Brasil, com certeza, porque é um retrato histórico. É icônico, é realmente vai passar algo 50 que vai estar anos, nos livros. vai passar 100 anos, vai passar Quando eu 200 penso nele, eu penso nessa foto, em preto e branco ainda. Então, assim, vai passar muitos anos e aquele retrato ele vai continuar. Eu não vou continuar, o Bolsonaro não vai continuar, mas o retrato vai continuar. Então isso é muito forte, é muito poderoso. Incrível, amigo. E pergunta, daquele João Mena, que você saiu dali com sim? Não foi ali que você fotografou? Foi outro dia? Como é que foi essa parte mais? Foram 4 dias. 4 dias de uma... Tentando? Não, 4 dias que ele falou sim, só que foram 4 dias que eu fiquei esperando que era hoje. Não, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. E eu lá em Brasília esperando. Aí eu, meu Deus do céu. Agoniado, pensando, cara, esse retrato, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Será que... E sem falar pra ninguém. Não falei pra ninguém que ia rolar. Não falei pra ninguém que ia ter sim, nada, né? E aí, acabou rolando. Só pra esposa? Pra minha esposa, sim. Torcendo ali, eu fico imaginando. Sim, com cara, certeza. que maneiro. E esse João, que fez esse retrato, e aquele outro João, que foi ali no aeroporto ver qual é, alguns anos antes. Qual é a diferença deles, cara? Postura. Com certeza. Com certeza a postura. Antes eu tinha uma postura de derrota. É louco falar isso, mas realmente tinha essa postura. Por mais... Uma aura. Por mais que eu tomei a iniciativa, que nem tu falou, tomou a iniciativa, foi lá, foi um plano, eu fui lá, eu fui ousado.
e corajoso, mas a minha postura era uma postura de nada dá certo. Eu tento e nada dá certo. Hoje mudou completamente, porque por mais que acontece de às vezes você tentar e não dar certo, ou você tenta e não foi como planejado, mas a tua atitude perante aquilo, ela tem que ser uma só, que é na próxima vai dar certo, ou tenho que ver o que tá errado, vou melhorar isso. Então a postura mudou completamente. Eu tava lá era uma outra personalidade, era um outro João. O João lá daquele aeroporto não estaria preparado. Nos 10 minutos que eu tive com o Bolsonaro na hora dos retratos, foi uma coisa assim, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, ele sentiu essa confiança, e eu acredito que isso faz toda a diferença, porque quando a pessoa está na minha frente para eu retratar, por que algumas pessoas não conseguem fazer bons retratos? Tá? Tem retratista que não consegue fazer bom retrato. Ele sabe a técnica, ele sabe como usar a luz, ele tem o equipamento, mas ele não consegue fazer um bom retrato. Por quê? Porque a personalidade dele não é forte o bastante. A pessoa que está sentada na tua frente, ela tem que sentir isso, ela tem que sentir a confiança exalar de você, para ela ter confiança. Porque senão o olhar dela muda, a postura dela muda. Então isso é o mais importante na hora que tá one-on-one ali. E com o Bolsonaro é assim, com todas as outras pessoas que eu retratei são assim. Elas sentem essa postura, porque todo retrato é um autorretrato. É um pouco de mim, um pouco dele. Uau! É. Incrível, amigo. E conforme você foi construindo esse João, eu imagino que tem várias peças do quebra-cabeça, né? Naquela altura você cobrava quanto num retrato e quanto que você cobra hoje? Lá no aeroporto? É. Em Barreiras? É. Eu acho que eu cobrava em torno de uns R$1.000, R$1.500. O que já era fora do comum para a região. Já era bem fora do comum. E eu achava hoje? que eu tava arrasando. O retrato mais caro que você vendeu? O retrato, ó, quando fala retrato, o retrato mais caro que eu vendi foi R$80.000. Uhum. Tá? Quando fala retrato. Você tá falando isso porque às vezes tem um retrato, mas às vezes tem um trabalho de reposicionamento. Exatamente. Então me explica. Então, por exemplo, esse retrato de R$80.000, eu fui contratado por um senhor de 90 anos, que ele é multibilionário, e eu fiz o retrato durante meia hora e ele me pagou R$80.000. Uhum. Então esse foi o retrato mais caro, porque foi meia hora, eu fiz ali uns 15 retratos e ele me pagou R$80.000. Agora, quando se fala em projeto de posicionamento, é 200... Que é o que leva mais tempo. Leva mais tempo, leva normalmente 1 ano, porque daí eu tô projetando como aquela pessoa quer ser vista. E aí tem todo um trabalho de imagem, tem toda uma estratégia de arquétipos, tem toda uma questão relacionada à comunicação dela nas redes sociais. Aí isso leva 1 ano normalmente, e aí é R$250.000. E esse é, digamos assim, o meu pacote mais caro hoje. Uhum. No Mastermind que eu tenho, e que tem retratos e tem essa questão individualizada, também existe um momento do Mastermind que tem isso, eles pagaram R$180.000. Massa. Isso é algo interessante, porque quando você olha o trabalho de um retratista, é uma coisa que, por definição, não é escalável. Você tem o seu tempo, você tem a sua agenda, tem as limitações de tempo, lugar, e isso tudo é importante.